Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Alunas e alunos da Faculdade Fax, hoje, dia 29/3, estamos então levando para vocês um pouco mais de conhecimento. E hoje, nosso assunto é método de custo por absorção. Então, nós vamos trabalhar a noite de hoje com esse assunto. É um assunto que ele retrata a realidade do dia a dia das empresas, principalmente as industriais. Quero muito que vocês estejam bem, vocês e a família, e vamos então realmente absorver esse conhecimento na noite de hoje, já que falamos bastante que a contabilidade de custo, ela é realmente um assunto predominante nas nossas provas, no nosso exame de suficiência. Então, pessoal, vamos nos aplicar. Hoje tem ainda um trabalho, finalizando então o bloco de vocês. Muito obrigada pela atenção, uma excelente aula, um fortíssimo abraço, fiquem com Deus. Eu quero colocar para vocês de uma forma bastante, assim, inteligente, quero interar vocês com esse assunto, qual o melhor método, de uma forma bastante criativa, tá? Então, o texto é um texto leve, interessante, para que vocês possam realmente entender já o que nós estamos falando de custo por absorção. Olha só, pode parecer engraçado à primeira vista, mas aqui já presenciamos algumas discussões sobre o melhor método de custeio. Tem uns adeptos ao custeio variável, argumentam que na minha empresa trabalha com método de custeio variável por A, B e C motivos. Já os defensores do método de custo por absorção rebatem que na minha adotou com sucesso o método de custo por absorção por X, Y e Z razões. Cada lado tem ótimos argumentos e a discussão pode ir muito longe. Porém, vale sempre lembrar que não se trata aqui de um duelo entre Honda e Yamaha, Android e iPhone. Na gestão empresarial não existe certo ou errado, existe o que funciona para cada empresa. Nesse sentido, não há como comprovar o método de custeio variável e o método de custeio por absorção e tentar achar um vencedor. Até porque eles são totalmente complementares. Tá? Então vamos já dar esse primeiro passo para que vocês se tornem realmente assim alunos inteirados com esse tipo de discussão e esse tipo de conhecimento. Estudo, vamos entender como funciona o método de custeio variável e o método de custeio por absorção, sendo que ao longo do estudo vamos conferir vários exemplos e aplicações práticas, diferenciando o custo de despesas. Antes de entrarmos mais a fundo nos nossos conceitos de custo variável e custo por absorção, precisamos de dar um passo atrás e reforçar um conceito que costuma confundir bastante marinheiros de primeira viagem. Algumas vezes pregam peças até nos mais experientes, a diferença entre custos e despesas. Vamos lá para o próximo slide? Aprendi de uma certa forma e gostaria de passar para vocês como que eu aprendi a diferenciar de custos e despesas. O custo sempre está muito ligado, de forma direta ou indireta, ao produto a que está sendo produzido, né? Ou fabricado. E as despesas, elas estão ligadas à estrutura para a fabricação desse produto, né? Ou algo a ser fabricado. Então, os custos, vamos lá. Matéria-prima do produto a ser fabricado, mão de obra direta ou indireta do produto a ser fabricado, depreciação das máquinas que estão fabricando os produtos, a energia elétrica utilizada para a fabricação dos produtos e a água utilizada também para a fabricação dos produtos. Já as nossas despesas, salário da administração, que não tem a ver exatamente e ligado ali com o produto que está sendo produzido, os honorários da diretoria, material de escritório,
comissão de vendedores, propaganda e publicidade. É a estrutura necessária para que esse produto possa, o quê? A partir do momento que ele está pronto, ir para o mercado e ser vendido. De maneira bem resumida, são considerados custos todo e qualquer desembolso relativo à aquisição ou produção de mercadorias. Alguns exemplos de custos nós já falamos: matérias primas, insumos e embalagens. Também costumam compor esse custo chamados gastos gerais de fabricação, como depreciação das máquinas e equipamentos, energia elétrica, manutenção, materiais de conservação, limpeza da fábrica, viagens de pessoas ligadas à fábrica e etc. Já nossas despesas são todos os gastos relativos à administração da empresa, que não estão totalmente ou diretamente ligados à produção ou compra de mercadorias. Como exemplos, podemos citar os desembolsos com salários e demais gastos das áreas como comercial, marketing, design, desenvolvimento de produtos e o financeiro, ou seja, são gastos que a empresa precisa ter para manter a estrutura funcionando, porém não contribuem diretamente para a geração de novos itens que serão comercializados. Então vocês viram que mais uma vez o slide 5 veio dar então aquela pincelada entre a diferença de custos e despesas. Agora que já estamos conceituados sobre a diferença de custos e despesas, vamos seguir em frente com o nosso estudo e entender um pouco mais sobre custo variável e custo por absorção. Nós temos aqui nosso custo variável e o método de custo direto. Exemplo de um cálculo de custo variável, sendo ele custo direto. Vamos lá entender no próximo slide? Ficar fácil de entender, vamos partir de um exemplo prático, utilizando uma empresa fictícia que produz chocolates. Vamos imaginar que um determinado mês, essa empresa está planejando vender 10.000 unidades de trufas e 10.000 unidades de bombons, a R$ 3 e R$ 2 cada unidade, respectivamente. Esse volume de vendas gerará, então, para a empresa um faturamento de R$50.000, conforme a imagem abaixo. Muito bem, eu tenho aqui uma tabelinha, eu tenho o meu produto, trufa, pretendo fazer uma venda na quantidade de 10.000 trufas, no valor de R$3 cada, faturando então R$30.000. Tenho um bombom, que também tem uma quantidade em meta de 10.000, no valor de R$2, e no total teremos então um faturamento de 20.000. Somando todo o faturamento entre trufas e bombons, nós teremos R$50.000 de faturamento no período. Claro que se eu conseguir achar aqui uma regra de 3 muito rapidamente, eu vou dizer para vocês que qual o percentual dessa empresa para este faturamento, quanto que eu estou vendendo de bombom? Quanto que será? 40%? E 60% poderia ser de trufa? Então façam rapidinho, é muito rápido e fácil realmente de fazer esse entendimento. Porque será que algumas empresas se sentem bastante confiáveis na questão do método de custeio variável? E outras não. Outras realmente querem entender o método de custeio por absorção ou custeio integral. Vamos entender um pouquinho o que quer dizer esse conceito? Até agora ficou muito fácil, não é mesmo? Afinal, calcular o custo variável é muito simples, não é mesmo? Se sabemos que precisamos de 30 gramas de chocolate para produzir uma trufa, que o chocolate custa R$30 o quilo, e vamos vender 10.000 trufas, fica fácil calcular. Que vamos gastar R$9.000 em chocolate para produzir 10.000 trufas. E quando falamos do custeio de absorção, o problema é um pouco mais embaixo. Vamos descobrir por quê? Custeio por absorção, também chamado custeio integral, recebe esse nome exatamente por absorver os custos fixos no final de cada produto vendido. Ou seja,
custo por absorção tem como premissa debitar aos custos dos produtos vendidos todos os custos da área de fabricação, sejam esses custos definidos como diretos ou indiretos, fixos ou variáveis, da estrutura ou operacional. O próprio nome do método de custeio por absorção deixa claro que precisa ser feito, garantir que cada produto absorva uma parcela dos custos diretos, indiretos, relacionados à sua fabricação. Então, ele é um pouco mais, eu digo para vocês assim, o custeio por absorção, ele vai um pouco mais além do que somente fazer um cálculo rápido dos meus custos variáveis, fixos ou não. Fundamental mesmo para a utilização do custeio por absorção está na correta distinção entre custos e despesas. Afinal, os desembolsos, pagamentos relativos aos produtos vendidos, sejam eles diretos ou indiretos, deverão ser alocados no custo do produto vendido. Todas as demais desembolsos, despesas administrativas, despesas financeiras, investimentos devem ficar do lado de fora da composição. Vale aqui no mesmo tratamento em relação à ativação dos custos. Os custos por absorção só acontecem no momento da venda dos produtos. Do contrário, os custos relativos aos produtos em elaboração e os produtos acabados que ainda não tenham sido vendidos devem ser tratados como estoques de produtos em elaboração ou estoques de produtos acabados. Então, assim, a gente começa a mostrar para vocês mais um esboço, né? Mais um tópico, mais um, como vou dizer para vocês assim, algo a mais sobre o que nós podemos chamar de método de custeio por absorção. Principalmente, vejam, o que é relativo aos desembolsos, aos pagamentos e como eles precisarão ser alocados no custo de produtos vendidos. E também quando nós vamos tratar os estoques de produtos em elaboração e os estoques de produtos acabados. Um exemplo do cálculo de custo por absorção ou custo integral, nós já falamos desse mesmo exemplo lá no nosso custo com o método variável. O exemplo que fizemos do método de custo variável, vamos entender na prática como é que ele vai ser aplicado também no custo de absorção. Para isso, vamos imaginar que a nossa pequena fábrica de chocolate tem um custo fixo de R$ 18.500, conforme a imagem abaixo. Vemos que os nossos custos fixos eles são compostos por energia elétrica, R$ 2.000, mão de obra direta, R$ 10.000, mão de obra indireta, R$ 4.000, manutenção de máquinas, R$ 2.500, totalizando tudo, R$ 18.500. Já que estamos falando de custos fixos, mas todos ainda são relacionados à produção. Não há nenhuma despesa administrativa listada na imagem. Nesses custos, como o próprio nome diz, são fixos. Acontecendo ou não as vendas dos produtos, eles vão continuar a existir. O que precisamos agora é achar uma forma de cada um dos produtos vendidos pagar um pedacinho desses custos fixos. Para isso, precisamos de um estudo de custeio. Esse estudo é exatamente um direcionador dos custos fixos para cada produto vendido. É o custeio mais comumente utilizado, é o tempo de produção de cada item. Entender? Nesse sentido, vamos imaginar que cada trufa leva 5 minutos para ser produzida, enquanto cada bombom precisa de 3 minutos. Quando multiplicamos esse tempo pelo volume total de trufas e bombons, produzimos no mês e chegamos à conclusão que vamos precisar de 80.000 minutos para confeccionar 10.000 trufas e 10.000 bombons. Agora ficou fácil. Temos o tempo necessário para cada trufa e para cada bombom. O tempo total de produção é de 20.000 itens e também os custos fixos. Basta fazer uma regra de 3 e encontrar o quanto cada unidade deve absorver de custos fixos. Veja a imagem abaixo como ficaria no nosso exemplo. Estamos falando de custos fixos, tá? São custos que precisam
ser absorvidos pelo produto que vai ser vendido. Afinal de contas, eles são custos que, independente se nós vendermos uma trufa ou 10 mil trufas, um bombom ou 10 mil bombons, eles vão sempre existir. Então vamos lá. Por essa tabela, vocês vão conseguir então entender qual o valor de absorção dos nossos custos fixos a esse produto trufa e bombom. Eu tenho lá o meu produto trufa, o tempo unitário para a fabricação dele é de 5 minutos. O tempo total para que eu possa fabricar então meus produtos totais é de 50 mil minutos. O valor unitário absorvido é de R$ 1,16 por unidade de trufa produzida, sendo que eu chego então a um total de R$ 11.562,50, todo o valor absorvido de custos fixos a esse produto. Em percentual, eu tenho 62,50% de custos fixos absorvidos para poder produzir trufas. Já o bombom, eu tenho então e levo 3 minutos para a produção de um único bombom. E eu preciso de 30 mil minutos. E o meu valor absorvido dos meus custos fixos é de 69 centavos. No meu valor total de produtos finais acabados será de R$ 6.937,50, totalizando então 37,5% de todo o valor do meu custo fixo pela minha produção total de bombons, totalizando então 80 mil minutos e um valor de custos fixos de R$ 18.500. Bem, galera, vou deixar só a minha, então, opinião aqui e dizer que custo por absorção não é rateio. Sou defensora ferrenha do não uso dos rateios, entre uma série de motivos. Os rateios, em geral, geram muito trabalho administrativo, não impactam o resultado final da empresa e, geralmente, não possuem um critério único que atenda a todas as possibilidades. Geram discussões longas e pouco produtivas. Então, muito cuidado no uso também desse método, tá bom? Eu quero muito deixar aqui o meu fortíssimo abraço para vocês, tá? Nessa noite de hoje, estamos então oferecendo para vocês mais um conhecimento, tá? Custos por absorção. A professora vai estar também já enviando para vocês um trabalho peso 5. Esse trabalho vai poder ser entregue até amanhã à noite e é claro que possam estar surgindo dúvidas. Então quero que vocês ouçam o nosso vídeo aula e logo em seguida então já façam o trabalho, que é um trabalho de fixação para esse assunto. Muito obrigada pela atenção, um fortíssimo abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Saúde, pessoal, se cuide, fique em casa.